Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Imagens Cast dessa quarta-feira. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui ao meu lado acertei. Quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranho e hoje tem ranking. Beleza, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoas frustradas com as suas vidas e com a música em geral. Hoje a gente vai dar os nossos 2 centavos sobre discos que frustraram nossas expectativas. Mas antes da nossa frustração, os reclames do Manu para alegrar a galera, antes de todo mundo sair frustrado vendo esse vídeo. Pelas suas piadas, né, Caio? Eu tô frustrado com as suas piadas que já foram melhores. Seus trocadilhos de começo de vídeo, você tá me frustrando. Bom, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Muito importante, sobrou 50 centavinhos do rolê de ontem. Manda aquele Pix pra nós, ajuda pra caramba. Beleza? Quer cantar? Quer aprender a cantar? Se já canta, quer melhorar sua performance vocal? Adquira o curso Comunidade Mic do Marcelo Carvalho, um dos melhores cantores do YouTube. Vai te dar inúmeras dicas de ouro para você melhorar sua performance vocal e se tornar um cantor ou uma cantora de alta performance. Adquire o curso pelo link que está aqui na descrição, que você vai ajudar o Imagens Cast. Beleza? Assim você aprende a cantar. O Marcelo fica feliz por vender o curso e a gente também fica feliz. Sexta-feira tem entrevista com o Antônio do Corsos. Ficou muito legal. Não perca. Sexta-feira, 5 da tarde. Tranquilo? Vamos lá. Vamos pro assunto do vídeo de hoje, porque o assunto do vídeo de hoje é frustração com música. E eu e o Caio vamos falar sobre 3 discos que frustraram as nossas expectativas. Aqueles discos nos quais a gente botava muita fé e aí deu ruim quando saiu. Comece, Caio, comece. Vamos lá. Terceiro lugar, eu vou colocar um disco desse ano, para dizer que o pessoal, mas vocês não colocam discos novos, não sei o quê. Então, tem um disco aí de 2022 para a galera, que é o Freedom, do Journey. Nem ouvi ainda. Cara, que... Bom, vamos lá. Por que eu tava com uma boa expectativa desse disco? Porque a base, a tríade, né? Arnel Pineda, Neil Schon e Jonathan Cain, tava fazendo um bom trabalho ao vivo. O disco anterior eu achei um disco legal. E eu pensei assim, putz, vai sair um disco do Journey. E já começou os problemas quando saiu o baterista, né? E o baixista da banda. Daí entrou o Randy Jackson, que é o jurado do American Idol, e o Narada Michael Walden para tocar na banda. E a decisão de você deixar a produção somente com a banda destruiu completamente o disco. O disco, ele, por conta da produção, ele é inaudível. A palavra é essa, ele é inaudível. Não dá para você ouvir o disco por conta da produção pífia. Logicamente que as músicas também, elas... não sei se porque o Journey tá na Frontiers, né? A Frontiers é uma gravadora que tem uma fórmula, e essa fórmula é muito do que o Journey fazia. Então, parece que o Journey está tentando ser uma cópia dele mesmo nos anos 80. Não tem um pingo de originalidade, não tem um pingo de criatividade. O disco, a mixagem dele é tenebrosa. A bateria e os teclados estão muito mais altos do que o resto. A voz do Arnel está enterrada na mixagem, muito baixa. E isso prejudica muito o resultado final. Você não consegue ouvir o disco por conta de uma mixagem horrível. As músicas, tem algumas músicas que são não são horríveis, mas também
não tem aquele padrão Journey que a gente conhece. Por exemplo, Together We Run é até uma música legalzinha, mas não dá para você ouvir o disco. Eu fiquei extremamente decepcionado com o Journey, tanto que eu gostaria de usar a palavra que André Matos já proferiu algum dia, falando para o Journey que o Journey tem que acabar. Essa é a minha opinião. Vamos lá. E segundo lugar, também por conta de produção, viu? Eu vou falar que me decepcionou muito na época o Aqua, do Angra. Assim, o disco, ele tem boas músicas, mas ele também peca muito pela produção, que deixa muitos detalhes que tinham sido gravados e lapidados, enterrados na mixagem, que foi horrível. Você tem Weakness of Man, você tem Monster in Reais, você tem Rage of the Waters, que são músicas muito boas. Outra coisa também que me deu uma decepcionada foi a escolha do single. Acho que foi a pior música para ter escolhido, que é Lease of Life. Sendo que você tinha outras músicas tão boas dentro desse trabalho. E escolheram justo a pior do disco, na minha opinião, para ser o carro-chefe. Então não empolgou muito o pessoal. E depois, com a remixagem feita pelo Adair, se fez justiça para o disco. O Manuel acreditava que a remixagem não ia melhorar o disco. Ele foi redondamente enganado. Eu não falei isso, mas tudo bem. Você falou que uma mixagem não melhoraria o disco. Não. Eu não falei que a mixagem do Aqua original não tornava ele ruim. Mas você concorda que a mixagem do Adair melhorou o disco? Concordo. Então. Na maioria dos aspectos. Então. E para mim fez uma justiça de um disco que eu me decepcionei um pouco na época. Eu me frustrei totalmente, justamente pela produção, e depois eu me senti um pouquinho mais aliviado e feliz. E em primeiro lugar, eu vou colocar o Iron Maiden com o The Book of Souls. Eu estava numa expectativa muito grande por esse disco. Quando saiu o single, que foi Speed of Light. Speed of Light, eu chapei. Pensei, putz, se o disco inteiro for nessa vibe, vai ser um dos melhores discos do Maiden. E daí eu ouvi e sinceramente, eu tentei ouvir umas 2 vezes esse disco, eu dormi as 2. E depois eu completei, ouvi o disco mais 1 ou 2 vezes depois, aos trancos e barrancos, porque tinha que parar. Por exemplo, The Red and the Black, pra mim não é uma música legal. A própria The Book of Souls eu também não gostei. Tem Shadows of the Valley também, que não é legal. E para mim é um disco bem esquecível. Ele é muito longo, ele é maçante. E aquele sonho que eu tinha quando eu ouvi Speed of Light foi por água abaixo, e muito por conta das composições e ter um produtor mais filme para cortar parte das músicas para elas não virarem músicas longas e arrastadas, que nem aconteceu nesse disco e até no Senjutsu também. Eu prefiro bem mais o The Book of Souls do que o Senjutsu. A música que abre o Book of Souls é maravilhosa. If Eternity Should Fail. Adoro essa música. É muito boa. Para minha lista. O Caio acabou de mencionar um disco do Angra, e como toda frustração com o Angra é pouca, eu vou citar mais Angra. Vou começar citando, obviamente, agora eu vou ser apedrejado por uma galera nos comentários,
Porque, meu irmão, esse disco me frustrou. Me frustrou. Pô, imagina, cara, os caras só lançam Angels Cry, Holy Land, Fireworks, Rebirth, Temple of Shadows. Imagina a expectativa pro sucessor do Temple of Shadows. Eu vivi isso, gente. Vivi isso. E, enfim, a magia do metal nacional naquela época estava muito acesa. O Reason tinha saído há pouco tempo. Enfim, eu acho que o Xamã já tinha se separado, se eu não me engano. Eu acho que já. E aí vem o Aurora, cara, que, mano, que me frustrou, assim, profundamente. A primeira vez que eu ouvi Breaking Ties, porra. Você preferia ter tomado um chute no saco, né? Mano, foi horrível. Foi tipo o gol da Croácia, mano. Agora, tá ligado? Foi muito ruim. Salvation Suicide, outra música que não devia existir. E eu vou tomar muita pedrada nos comentários, eu tô ligado. Mas é um disco que é uma coxa de retalhos musical. Os caras do Angra podem fazer muito melhor. Enfim, existem relatos do próprio Dennis Ward aqui no canal, do Thiago Bianchi e do próprio Felipe Andreoli, de que a época não era boa mesmo e que o resultado traduz o clima da banda na época. Infelizmente o clima estava uma porcaria. Eu não vou falar que o Aurora Consurgens é uma porcaria, porque tem algumas músicas muito legais. Eu adoro Curse of Nature, eu gosto de The Voice Commanding You, eu adoro Passing By, eu gosto de Abandoned Fate. Tem uma outra música que eu também acho legais, tipo So Near, So Far, eu acho boa. Out of This World. Mas é uma faixa bônus, né? Mas ainda assim é uma música boa. E, enfim, me frustrou, cara. Assim. Acabou com a magia que eu tinha do Rebirth e Temple of Shadows. É um outro Angra. É um Angra muito mais pesado. O Angra tá muito prog, Enfim, o Aurora Consurgens, eles já começaram a utilizar afinações mais baixas. E, enfim, linhas absolutamente diferentes, menos melódicas, mais agressivas, até pelos problemas de voz que o Edu tinha na época. E me frustrou profundamente. Na sequência, eu sou um grande fã de Alice in Chains. E o Alice in Chains, após a morte do Len Stanley, que foi no começo dos anos 2000, demorou um tempo para anunciar um substituto, né? E anunciou o William Duval, que é um baita de um vocalista. Eu acho ele foda. E um baita de guitarrista também. Sim, ele é muito bom. E compositor, ele é muito bom. A dinâmica dele com Jerry Cantrell, ela é muito boa. E eles lançam um disco chamado Black Gives Way to Blue, que é muito bom. Muito bom mesmo, assim. É um daqueles retornos perfeitos, assim. Se retornam com tudo, com a nova formação, substituindo um cara que é quase que insubstituível, que é o Len Staley, e fazendo isso muito bem. E foi mais ou menos na época que eu comecei a ouvir mais grunge. E eu tava muito assim no Black Is Way to Blue. E quando eles anunciaram que ia sair o sucessor, eu fiquei naquela expectativa, né? E aí eles lançam o sucessor do Black Is Way to Blue, que é um disco chamado The Devil Put Dinosaurs Here. É um disco de 2013. E, putz, cara, esse disco é de longe, mas de longe, o pior disco do Alice in Chains, na minha humilde opinião. Tem gente que odeia o último que eles lançaram, que é o Rainier Fog. E eu gosto pra caramba do Rainier Fog. Mas o The Devil Put Dinosaurs Here é assim... A própria faixa título, The Devil Put Dinosaurs Here, é uma música muito chata, cara. Muito chata, tem quase 7 minutos, super arrastada. Tem uma ou outra música boa, tipo Stone,
tem Voices, que é uma música que fez sucesso, e tem uma música bem longa chamada Phantom Limb, que tem um clipe muito bacana, inclusive, tem no YouTube, procurem essa música, Phantom Limb. Essa música é muito boa. Mas de resto, cara, é um disco muito difícil de se engolir para uma banda tão boa. Principalmente vindo depois de um retorno tão apoteótico, assim, tão legal com o Black Gives Way to Blue. Felizmente, na minha humilde opinião, eles melhoraram muito a casa com o Rainier Fog, que saiu depois. Cara, em último lugar, tem muito o que falar, né, mano? Você sabe, né, Caio? Sabe? Não. Você tá aplaudindo o quê? Não se aplaude o The Astonishing. Não, eu aplaudi sua escolha. Ah, obrigado. Me conforta um pouco. Obrigado. Cara, quando saiu essa bosta desse disco, eu fui igual um idiota ouvir. E, porra, mano, eu vou ouvir na íntegra. Eu tava tão na pilha que eu ouvi na íntegra. A primeira música foi um instrumental, tá começando. Segunda, vai engatar a quinta marcha, vai. Quarta música, oitava, mano, uma hora essa porra vai começar, né? E chegou na 20ª caralhada, eu já tava xingando Deus, já tava xingando, sei lá, a minha existência. Eu tava puto da vida, cara. O disquinho ruim, mano. É assim. E eu fiquei sem ouvir ele, assim, por alguns anos. O disco é de 2015. Eu fui tentar ouvir ele de novo, sei lá, acho que em 2019. Não. Mais recentemente, eu fui tentar ouvir ele de novo esse ano e, mano, não rola, bicho. Esse disco é ruim. Como é que o Dream Theater conseguiu fazer um disco como esse? A capa é até bonita, né, mano? Eu achei bonitona essa capa. Sim. Mas é isso. É só isso. Tem uma capa boa e só. Cara, me frustrou a ponto de me deixar nervoso e com raiva. Com muita raiva. Fiquei bem pé da vida. Felizmente. E aí aconteceu o contrário. Eu acho que a gente devia fazer um vídeo discos que superaram nossas expectativas. O que você acha? Com certeza. Porque eu vou até não botar isso que eu vou falar, porque já seria um spoiler, né? O The Astonishing foi tão ruim, eu fiquei tão puto da vida, que eu parei de ouvir Dream Theater. Parei de ser um viciado em Dream Theater. E aí, quando eles lançaram o sucessor, eu falei, mano, isso é um disco merda. E aí eles lançam o Distance Over Time, que eu amei. Saca? Ele superou muito minhas expectativas. E aí eu criei muita expectativa para esse último, A View from the Top of the World. E é um disco, tipo, 6,5. 6,5. Longe de ser um The Astonishing. Então não frustrou minhas expectativas. É isso. O que você achou da minha lista, Caio? Eu acho que é uma lista bem coerente. Tirando uma Aurora que eu não me decepcionei quando eu ouvi ele. Eu achei um disco bom, mas eu esperava já que o Angra não iria chegar no nível do Temple of Shadows, porque ali é uma coisa... ali é o topo da montanha. Não dá para você ficar todo o tempo no topo da montanha. Uma hora você tem que descer um pouquinho. Então, eu sabia que uma hora isso chegaria, e chegou na Aurora. Mas de resto, concordo plenamente com os discos. O do Alice in Chains eu também ouvi na época que saiu e eu também não gostei tanto. Então, acho que a lista, tanto a sua lista como a minha lista, elas se complementam bem. O Aqua, ele foi um disco que frustrou muita gente mesmo, é verdade. Eu amei, desde a primeira vez que eu escutei, cara, eu adorei esse disco. Depois ouve o novo do Journey para você se frustrar por completo. Pô, depois dessa tua resenha, eu tô com medo de ouvir. O Journey tem que acabar. O Journey tem que acabar. Isso que eu digo. Com esse recado de Caio Maranhão, nós encerramos o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência.
Se você já é inscrito, ativa as notificações. Se não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações. Deixa o like. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. E até o vídeo de amanhã, galera. Falou.